vezes, a concentração. Eu aproximo para VC. Ah, então a fórmula que a gente vai usar é essa daqui, ó. É essa, né? Concentração inicial. Qual é a concentração inicial? 660 vezes o volume inicial. Então, 660 vezes X é igual a 132 vezes 80. Baseado nisso, você vai encontrar que X vale 16 litros. Mas, Gustavo, a questão quer saber o valor de X, Gustavo? Não. Como é que eu descubro quanto de água foi adicionado? Vai subtrair aí quanto tinha para quanto ficou. Pronto, você tinha 80. Você tinha 80 litros. E agora você... E no início tinha 16, é porque adicionou 64 litros de água. Errar a questão de diluição na prova, eu vou ficar chateado. Beleza? É só isso. É só isso. É só isso. Beleza, de Creuza? Vamos fazer uma questão. Bora. Mais uma aqui. Mais uma questão. Deixa eu pegar aqui. Pronto, vamos fazer essa daqui. Beleza? Quem quiser tirar um print, não sei, tá aí. Tentem fazer essa questão. Bora, eu vou acrescentar bem aqui que a massa molar do HCl é 36,5 gramas por mol. Bora, eu vou dar 2 minutos para todo mundo ler essa questão e tentar fazer. Bora, 2 minutinhos. Vamos lá. Bora, raciocinem, use a cabeça aí. Tô assistindo. Oi? Não, mas ela... Qual é o gabarito? Bom, bora lá. Todo mundo já deve ter feito. Então, vamos lá. O que essa questão diz? Ela quer saber quanto de HCl eu devo utilizar para preparar. Então, a primeira coisa que você tem que saber é português. Então, o primeiro detalhe é saber português do Brasil, né? Então, saber a interpretação. Ele vai preparar. Então, o volume final
é 50 ml. Eu vou preparar. Eu vou pegar aqui, vou pegar trigo, eu vou pegar chocolate para preparar um bolo. Eu vou preparar um bolo, é o final. Então, o volume final é 50 ml e a molaridade final é quanto? 3 mol por litro. E a solução inicial, eu não sei o volume dela, mas eu sei o título dela e eu sei a densidade dela. O título, 37% mm. A densidade, 1,18 gramas por ml. Centímetros cúbicos, pessoal, é ml. E o volume inicial, não sei. Aí nós vamos começar a pensar, porra, é uma diluição. É uma diluição. Eu vou sair de uma coisa concentrada e eu vou para uma coisa diluída. O que é sair de algo concentrado para algo diluído? É diluição. Geralmente, a adição de água. E a quantidade de soluto não muda. O problema dessa questão é, qual é a fórmula que a gente ia ter que usar? Como ele trouxe a molaridade final e o volume final, eu já percebo que a fórmula que eu teria que usar era molaridade inicial, volume inicial, molaridade final, volume final. Eu tenho a molaridade final, é 3 a molaridade final. O volume final eu já sei que é 50. O volume inicial eu quero descobrir. Mas como é que eu descubro a molaridade inicial? A questão trouxe, pessoal, a densidade inicial e o título inicial, para você encontrar a concentração. Concentração é 1000 dt. Eu não vou nem anotar, já vou fazer direto aqui. 1000 vezes a densidade vezes o título, dividido por 100. Então, eu encontrei que a concentração inicial é 436,6 gramas por litro. Alguém sabe me dizer, eu posso usar isso bem aqui no lugar de molaridade? Eu posso ou não posso? Não, tem que dividir pela massa molar. Exatamente, porque concentração é uma coisa, molaridade é outra. E também disse no plantão anterior, tem aí anotado que eu disse no plantão anterior, como é que eu passo de concentração, que é em gramas por litro, para molaridade, que é em mol por litro. É só dividir pela massa molar do soluto. É só dividir por 36,5. Então, tu pega 436,6 e divide por 36,5, que vai dar 12 mol por litro. Então, aqui é 12. Aí você encontra o volume inicial, que eu acho que vai ser 12,5 ml. Pronto. Só isso. Beleza? Então, pessoal, revisem esse conteúdo, que é o conteúdo de diluição. Conteúdo de diluição é fundamental. É fundamental. Agora que nós já vimos o conteúdo de diluição, nós vamos para o próximo conteúdo que eu quero revisar com vocês, que é a parte de mistura de soluções. Então, vou pegar uma questão que caiu na prova do ano passado e eu vou ensinar esse conteúdo baseado nessa questão. Então, quero primeiramente que todo mundo leia essa questão. O que ela diz? Tio, peraí, rapidinho. Você pode explicar de novo como que o senhor achou a concentração ali? Eu multipliquei, eu fiz 1000 dt. A questão não te trouxe a densidade e o título? Como é que é a fórmula? Concentração é 1000 vezes a densidade vezes o título. Você entendeu agora? Aí, quando tu multiplica tudo isso, dá 436,6. Você entendeu? Sim. Certeza. Olha. Certeza, né? É. Então tá bom, tô acreditando em ti. Então, cuidado, pessoal. Ele trouxe a densidade inicial, o título. Para quê? Para encontrar concentração. Concentração, como eu já tinha dito, é 1000 dt. Aí, quando tu multiplica 1000 vezes 1,18 vezes 37 sobre 100, tu vai encontrar isso daqui, né? Só que na fórmula, pô, da diluição, não é concentração inicial, volume inicial, molaridade final, volume final.
É molaridade inicial. Como é que eu passo da concentração comum, que é em gramas por litro, para a molaridade, que é em mol por litro? Eu divido pela massa molar. Bora. Essa questão, pessoal, eu peço primeiramente que todo mundo leia essa questão. Leia essa questão. Bora, leia essa questão. Pronto, já deu para ler. Primeira coisa, Maria Luísa, que a gente tem que fazer quando a gente lê uma questão é saber o que eu estou trabalhando nessa questão. Então, ele disse que pegou uma solução de ácido nítrico e misturou com outra solução de ácido nítrico. E obteve uma nova solução. De quê, meu Deus? De ácido nítrico. Então, eu estou misturando duas soluções do mesmo que, pessoal? Estou misturando duas soluções do mesmo soluto. Do mesmo soluto. Então, a primeira coisa é você saber, eu estou trabalhando com uma questão em que eu estou misturando duas soluções do mesmo soluto. Ótimo. Depois disso, você vai fazer um desenho sempre na prova. Faça um desenho, porque o desenho ele ajuda você a entender. Ajuda ou não ajuda, Gustavo? Ajuda. Rapaz, esse Gustavo é o cara mesmo. Sou não. Que é isso, rapaz? Então, vamos ler aqui. Ele diz: a molaridade de uma solução X é o triplo da molaridade de uma solução Y de mesmo ácido. Porra, é o mesmo soluto. É o mesmo soluto. Aí ele diz que a soluto tem uma solução X e uma solução Y. E a molaridade de X é o triplo da de Y. O que eu vou fazer? Eu vou escrever isso. Eu vou interpretar a questão. Então, vou chamar a molaridade aqui de A. A mol por litro. Então, a molaridade de Y é isso. E quanto é que é a molaridade de X, então, Gustavo? Se a molaridade de Y é A, a de X é 3A, né? Pronto. Ele diz que vai pegar 200 ml de X com 600 ml de Y. Então, vamos anotar. O volume de X é 200 ml. Eu vou botar até em litro, né? Porque eu acho o litro tão bonito. Vamos botar em litro. O volume de X é 0,2 litros e o volume de Y é 0,8 litros. Ainda vou até continuar a interpretação, porque até agora eu não fiz nada. Gustavo, se eu misturo 200 com 600 ml, eu vou obter quantos ml, cara? 200 ml com 1000 600. ml, 1 litro. Pronto. Se fosse com 0,8. Mas eu vou misturar 0,2 com 0,6, né? Então, 800 ml. E ele diz também que a molaridade final vale quanto? 0,3, né? Pronto. Até agora eu não fiz nada. Eu só botei os dados. Como é que eu respondo questão de mistura de soluções do mesmo soluto? É sabendo fórmula? Eu não ensino por fórmula. Eu ensino por uma simples interpretação de texto. Gustavo, cara, tu tá misturando um ácido com outro ácido. E esses dois ácidos são iguais. Tu tá misturando uma solução de ácido nítrico com uma solução de ácido nítrico. E no final tu vai ter ácido nítrico. O que muda de uma solução para outra? A concentração. Uma solução tem mais concentração
e a outra tem menos concentração. Mas as duas é do mesmo soluto. Então, Gustavo, imagina que numa sala, tu tem 4 homens numa sala. E na outra sala, Gustavo, tu tem 10 homens. Em uma tu tem 4 e outra tu tem 10. Tudo é homem, é o mesmo soluto, é homem. Tu vai ter quanto no final, Gustavo? 4 com 10, tu vai ter 14. no final 14. Mas eles não vão Essa- reagir. E porque eles não reagem. É o mesmo soluto, não reage. Então é só você usar essa lógica, pessoal. Toda questão da prova, toda. Tem exceção? Não tem exceção, pessoal. Que a questão trabalhar com mistura do mesmo soluto, é só tu usar isso, a lógica. A quantidade do primeiro mais a quantidade do segundo vai ser a final. E que quantidade é essa? Maria, ele está trazendo molaridade e volume. O que eu calculo com molaridade e volume? Alguém sabe que eu me esqueci? Número de mol. Número de mol, tá vendo? Sai de forma instantânea. Você tem que treinar. Exatamente. Então a Maria acertou. Então eu sei, por exemplo, que vamos pegar essa solução. A molaridade dela é 3A mol por litro, ou seja, 1 litro. Se eu tivesse 1 litro, Gustavo, dessa solução X, eu ia encontrar quantos mols desse ácido? 3A mol. Você entendeu isso? Sim. Mas tu tem 1 litro? Não. Tu tem quanto? 0,2. 0,2. Então, quanto desse ácido tu tem aqui? N de X. Qual é o valor do N de X? 0,6A mol. E essa solução aqui? Porra, se eu tivesse 1 litro dela, eu ia encontrar A mol. Mas eu só tenho 0,6 litros. Então, eu tenho quanto? Eu tenho 0,6A também. Eduardo sempre vai ser. Eduardo, a mesma quantidade. Não, meu amigo. Foi uma coincidência. Mas não vai ser a mesma. Aqui bateu, mas coincidência. E ele te trouxe o quê, Gustavo, do final? Eu consegui descobrir quantos mols eu tenho desse ácido aqui, quantos mols desse ácido eu tenho aqui, e ele me disse que misturou. E ele me trouxe o quê aqui? O volume final e a molaridade final. O que eu descubro, Gustavo, com a molaridade final e o volume final? A molaridade inicial, mas já descobriu, não foi? Não, ele trouxe a molaridade final e o volume final. Sempre com molaridade e volume, eu descubro o quê? O título? Não. Não sei não, professor. Alguém sabe o que eu descubro com molaridade e volume, que a gente já fez aqui 2 vezes? O que eu descubro com molaridade e volume? Número de mol, fazendo regra de 3. Pega uma caneta permanente e escreva no seu braço, direito, esquerdo, perna direita, perna esquerda e na barriga. Sempre que a questão trouxer molaridade e volume, é para eu calcular número de mol. Sempre que a questão trouxer molaridade e volume, eu calculo número de mol. Sempre que a questão trouxer molaridade e volume, eu calculo número de mol. Então, ele trouxe a molaridade de X e o volume de X, eu calculei o número de mol de ácido que eu tenho na solução X. Ele trouxe a molaridade de Y e o volume de Y, eu calculei quantos mols eu tenho na solução Y. E ele trouxe o volume final e a molaridade final, após a mistura, eu descubro o número de mol final. Então, em 1 litro dessa solução final, eu esperaria encontrar 0,3 mols. Mas eu tenho quanto? 0,8 litros. Então, quantos mols eu tenho aqui no final do ácido? 2,4 mols. Só que, Hanna, tu percebe, Hanna, que o número de mol final desse ácido é nada mais, nada menos do que o quê, Hanna? Do que o Eduardo, não é 0,24, não. É 0,24 na conta? Pronto, 0,24. Só que aí, Hanna, o que eu descubro aí? Que essa quantidade de ácido que eu tenho no final é nada mais, nada menos do que o quê, mulher? A soma dos dois. Dos 2. Tá vendo? Quando a gente interpreta, fica mais fácil.
Porque tem gente que quer decorar uma fórmula. O problema é que se o professor mudar uma coisa, ela já não vai mais saber usar a fórmula. Aí perde a questão. Então, interpretar é mais barato. Você gasta menos. Como assim? A pessoa quer só decorar a fórmula, ela pensa que vai ser mais rápido, só que termina que é mais demorado. Você interpreta mais rápido. Então, tu encontra que 0,6A mais 0,6A é igual a 0,24. Então, tu descobre que A é igual a 0,2 mol por litro. Então, qual é a molaridade de Y? 0,2 mol por litro. E qual a molaridade de X? 0,6 mol por litro. Pronto. Sempre que for mistura de soluções do mesmo soluto, você sempre pode resolver assim. É só tu considerar que o número de mol inicial é igual ao número de mol final, porque tu tá misturando coisas do mesmo soluto. Beleza? Alguém não entendeu o que é que eu explique? Tio, como assim a gente interpreta a questão? O quê? Não escutei, foi? Essa questão? Fala mais alto aí. O quê? Como a gente interpreta a questão? Alguém entendeu aí, pessoal? Alguém me fala aí, que eu não escutei, não. Ele perguntou como é que a gente interpreta a questão. Pronto, ó, você interpreta lendo aqui, ó. Ele diz que tu tem uma solução X de ácido nítrico e uma solução Y do mesmo ácido. A questão, o professor ainda botou, ó. Ô, porra, foi gente boa, cara, ainda botou do mesmo ácido, né? Aí ele diz que vai juntar duas e vai ter uma solução final. Uma solução final de quê? Do mesmo ácido, né? Tu tá misturando um ácido com outro ácido, vai ter esse ácido no final. Aí como é que tu interpreta? Sempre nesse tipo de questão, tu interpreta aqui. O número de mol da primeira solução, do soluto da primeira solução, mas o número de mol do soluto da segunda solução é igual ao número de mol final. Foi o que eu botei, ó. O número de mol inicial é igual ao número de mol final. Por quê? Porque é o mesmo soluto. É como se tivesse 2 homens aqui, 3 homens aqui. Não é tudo homem? Tu vai ter quantos homens no final? 5 homens. Então, a quantidade de ácido nítrico que tu tem aqui, mais a quantidade de ácido nítrico que tu tem aqui, é igual à quantidade de ácido nítrico no final. E como é que eu calculo quanto de ácido nítrico eu tenho aqui? Regra de 3 do 5º ano do fundamental. A molaridade não é 3A mol por litro? Em 1 litro, 5 gramas de água. Tu tem quantos mols? 3A mol. Mas tu tem 1 litro? Não. Tu tem 0,2 litros. Então, vou ter quantos mols? 0,6. Essa outra é A mol por litro. Em 1 litro, eu tenho A mol. Mas eu vou colocar 1 litro dessa solução Y? Não, eu vou botar 0,6 litros. Então, eu vou botar quantos mols? Aí eu descobri o número de mol que tu tem aqui, que é 0,6A. E quantos mols eu tenho aqui, que é 0,6A mols. E eu sei o número de mol final, que é 0,24. Aí eu igualei e encontrei o valor do A. Beleza? Certo, tio, mas assim que vai ter. E na todas as questões, como a gente faz? Como foi que ele falou aí? Alguém sabe me dizer? Ele perguntou como é que a gente faz nas outras questões. Acho que ele quer saber tipo, se não for o mesmo ácido. Aí nós vamos fazer já. Esse é o primeiro modelo de questão. Quando é o mesmo soluto. Ah, Eduardo, e se for soluto diferente? Aí a gente vai fazer já. Beleza? Então, essa daí foi essa questão que eu tinha selecionado. Vamos para frente. Agora, pessoal, nós vamos para a próxima questão. Que é... Cadê? Essa daqui, eu acho. Essa daqui, isso. Bora lá. Não, nessa não. Essa vem daqui, ó. Achei, era isso. Pronto. Vamos lá, vamos fazer essa 8ª questão. Essa 8ª questão é a típica questão da prova bimestral. Então, muito cuidado com essa 8ª questão, porque ela cai muito na prova. E é exatamente a questão que o nosso amigo acabou de pedir.
E quando não for assim, como é que eu faço? E quando não for do mesmo soluto, como é que eu faço? Pois está aqui. Vamos interpretar, vamos ler essa questão para a gente começar a pensar em como fazer. Então, essa é a típica questão de prova bimestral. Eu quero, primeiramente, que todo mundo lê essa questão para eu começar a fazer ela aqui. Isso aí é com ou sem reação? Nós vamos ver, é com reação. A gente vai ver por que é com reação. Bora lá, leia aí. Bora. Não, acho que não. Não. Com certeza não. Bora lá. Antes de fazer essa questão, eu quero que botem um show no chat. Quem tá entendendo aí? Ó, eu botei fé aí. O Bruno aí ligou até a câmera. Isso aí, Bruno. Gostei. Ei, professor, quanto é que deu a passada? A passada deu quanto, hein, pessoal? Acho que deu 0,2 e 0,6, caso não falhe minha memória. É isso aí, obrigado. Beleza, show. Ó. Todo mundo aí, show, pois tá show. Pois vamos lá. Então, vamos primeiro interpretar. Eu não vou ensinar a fórmula, eu vou ensinar a ler a questão. Então, vamos ensinar, às vezes, o mais difícil de fisicoquímica não é nem a química em si, às vezes é a interpretação. Pelo menos eu acho. Não sei se vocês acham diferente, mas eu acho, geralmente, é isso. Então, vamos ler aqui. Ele disse o quê? Pois é, interpretação é difícil. Ele pegou, vamos ler. Ele pegou 3,5 gramas de soda cáustica e botou num balão. Eu não vou escrever balão porque eu não quero desenhar um balão. Vou escrever um copo aqui, um pedaço de um copo aqui. Então, ele botou no copo o quê? 3,5 gramas de soda cáustica. Soda cáustica. Aí ele disse que adicionou água e o volume ficou 100 ml. Pronto. Até aqui, todo mundo conseguiu entender aí o português brasileiro até aqui? Eu li até aqui, ó. Até aqui. Beleza, eu li até aqui. Então, ele pegou 3,5 gramas de soda cáustica e botou em 100 ml. Pronto. Aí ele pensou assim, porra, 100 ml é muita coisa, bicho. Eu não quero trabalhar com 100 ml, não. Eu quero pegar só 25. Aí desses 100 ml, ele pegou o quê? Um copinho. E botou dentro desse copinho esses 25 ml. De solução, né? Então, tu tinha 100 ml de solução. E ele botou dentro de um copo só 25 ml. E submetidos à titulação com uma solução 0,5 mol por litro de ácido sulfúrico. Eduardo, quando fala disso eu já me tremo, eu já não sei como é que faz. Pois respire. Eu vou até ler a questão do zero. Oi. Vamos ver aqui. Eu acho que precisa saber a massa molar só da soda cáustica. Do ácido não precisa, não. Então, vamos lá. Ele pegou 3,5 gramas de soda cáustica e botou em 100 ml de solução. Aí, desses 100 ml, ele tirou 25 ml de solução de soda cáustica.
O que eu tenho que saber? Maria Luísa, você tem que saber, Maria Luísa, que o principal componente da soda cáustica é quem? NaOH. A questão até diz no final dela. Como assim, Eduardo? Principal componente? Porra, é essa? João, tu vai comer um bolo de chocolate. Vamos dizer que tu tá comendo 1 quilo de bolo de chocolate. 1 quilo é de chocolate, cara? 1 quilo é de chocolate? Tem várias coisas lá. É a mesma coisa, pô. Tu tem 3,5 gramas de soda cáustica. Tu acha que todas essas 3,5 gramas é de NaOH? Não. O que é soda cáustica? Soda cáustica é de onde nós tiramos o NaOH. Só que essa soda cáustica, ela não é toda de NaOH. É a mesma coisa. Ah, eu tenho um recipiente com álcool. Eu vou botar na minha mão. Tu acha que tem dentro daquele recipiente é tudo álcool? Claro que não, doido. Naquele recipiente tu também tem água. Então, cuidado. Ele disse que tu tem 3,5 gramas de soda cáustica. O principal componente da soda cáustica é o NaOH. Mas esses 3,5 gramas é todo de NaOH? Não. Então, João, tu sabe quanto de NaOH tem nessa soda cáustica? Até aqui, o que eu falei, dá para saber até aqui? Até aqui não dá. Aí a pergunta é, como é que eu descubro a quantidade de de NaOH que tem na soda cáustica? Ou seja, como é que eu descubro algo que eu não conheço? A partir de algo que você conhece. E o que eu conheço? Ele disse que vai pegar esses 25 ml de solução de soda cáustica, que eu sei que aqui dentro tem NaOH. Por que eu sei que aqui dentro tem NaOH? Porque o principal componente da soda cáustica é o NaOH. Até agora, até onde eu li, não dá. Até onde eu li aqui, não dá. Eu sei que eu tenho... Não, mas esses 3,5 gramas é de NaOH, macho. Ah, entendeu? Eu não sei quanto tem de NaOH, eu não sei. Beleza. Aí, ele disse o quê? Que vai titular. Hanna, NaOH é um ácido ou uma base? NaOH. É uma base. Então, se tu tem uma base, tu vai jogar o quê numa base? Um ácido que aí neutraliza. Isso. Aí ele disse que vai jogar uma solução de ácido sulfúrico. Ah, Eduardo, eu não sei. Pois já aprenda, porque eu tive uma aula com vocês sobre isso. O professor não vai dizer em prova a fórmula de ácido sulfúrico, não. Você que se vire nos 30 para saber. Então, ele disse que vai jogar nessa solução ácido sulfúrico, que é H... Ah, porque esse bicho aqui tá travando aqui. H2SO4. Espera aí, um segundinho aqui, que o bicho aqui parece que deu uma pilura aqui. Bora aqui. Pronto, ele vai jogar H2SO4. H2SO4. Aí ele disse o seguinte: para consumir todo o NaOH que está nesses 25 ml de solução de soda cáustica, tu teve que jogar quanto de H2SO4, pessoal? Quanto que a questão diz que eu tenho que jogar? Hein, Gustavo? Eu tenho que jogar quanto, Gustavo? 14 ml. 14 ml. E ele trouxe a molaridade. Gustavo, o que foi que eu disse para tu tatuar no teu braço direito, esquerdo, perna direita, perna esquerda, tórax? Sempre que trouxer molaridade de volume, encontrar número de mol. Tá vendo, pessoal? Fisicoquímica não é difícil. Às vezes, quem tá achando difícil fisicoquímica é porque não tá treinando. Porque as questões se repetem. Porra, a questão trouxe a molaridade e o volume do H2SO4. Meu amigo, é para tu calcular o número de mol de H2SO4, fazendo uma regra de 3. Mas vamos lá. Antes de fazer isso, ele quer saber quanto de NaOH tem na soda cáustica. Então, ele quer saber dessas 3,5 gramas de soda cáustica,
Quantas gramas é de NaOH? Então, vamos descobrir. Primeira coisa, ácido com base é soluto igual ou é soluto diferente? E aí, pessoal? Diferente. Pronto. E reage ou não reage? Reage às bombadas. Pronto. Então, primeira coisa que você tem que saber na prova. Se tu mistura duas soluções de soluto diferente, a primeira coisa que tu tem que fazer é montar a reação. Então, como é que eu monto a reação do H2SO4 com NaOH? Alguém sabe me dizer como é que monta essa reação? Eu ensinei no plantão aí para vocês. Como é que eu ensinei aí? É água mais NaSO4. Mas como é que eu faço? Eu sei que libera água. Você começou bem. Como é que eu sei? Porque eu sei que ácido mais base forma sal e água. Como é que eu formo um sal? E isso foi desse jeito que eu ensinei no plantão. Nota 10 para quem falou. Nota 10. Só vai precisar dos reagentes, exatamente. Perfeito, perfeito. Você tá ligado, você tá ligado. Mas como é que eu formo um sal? Você vai pegar o cátion da base. Eduardo, eu não sei mais nem o que é cátion. Cátion é carga positiva. E o ânion do ácido. Ânion é carga negativa. Eduardo, por que o SO4 é menos 2? O hidrogênio é mais 1? 2 que multiplica mais 1 é mais 2. Se de um lado é mais 2, do outro lado é menos 2, né? Pronto. Pronto. Aí, como é que tu forma um sal? Tu pega o cátion da base, que é o Na+, e o ânion do ácido, que é SO4 menos 2. Aí tu faz o meu pelos extremos, né? Vai ficar quanto aí? Vai ficar, então, Na2SO4. Aí tu balanceia. Quando tu balancear, vai ficar... Tu tem 2 sódios aqui. Gustavo, se no produto eu tenho 2 sódios, no reagente eu tenho que ter também o quê? 2. Aqui tu bota 2, aqui tu bota 1. Pronto. Agora vamos voltar. Gustavão, meu brother, ele trouxe o que mesmo do H2SO4? Molaridade e volume. Molaridade e volume. Então é para eu calcular o que mesmo? Aí então transforma em Número de mols. aí transforma em litro, tio. O que eu transformo em litro? O ml. Exatamente, olha aí. Nota 10 para você, você já tá ligado mesmo. Então é isso. O que ele trouxe do H2SO4? O volume é a molaridade. Então vamos usar a cacholeta, vamos usar a cachola. Eu sei que se eu tivesse 1 litro de H2SO4, eu ia ter quantos mols de H2SO4 se eu tivesse 1 litro de solução de H2SO4? Eu ia ter 0,5. 0,5 mols. Então Mas fica 0,14 litros. Exatamente, aprendeu. Eduardo, eu não entendi porque que é 0,5 para 1. Ah, entendi sim. Acabei de ver. É que é por litro, né? Isso. Então, não estou ensinando nenhuma fórmula. Se vocês estiverem percebendo aqui, até agora eu não ensinei uma fórmula. É só interpretar e fazer regra de 3. Faça uma regra de 3 e interprete. Não tem dificuldade você fazendo isso. Então, o que eu percebo que, às vezes, em soluções, os alunos têm muita dificuldade é porque vê um bando de fórmula, aí decora todas as fórmulas e não sabe quando usar a fórmula. Não precisa. Poucas fórmulas que você precisa saber nessa prova. Alguém sabe me dizer quais são as principais fórmulas para essa prova? Bora ver quem está ligado. Quais são as principais? Eduardo, eu acho que a concentração é igual a 1000 vezes D vezes T. Pronto, que acertou a primeira. Isso, a primeira já é... A concentração é igual a massa molar vezes molaridade. Isso. T é igual a M1 sobre M. O quê? Repete aí. T é igual a M1 sobre M. Pronto, também é uma fórmula importante. Mas as principais é saber que concentração é 1000 dt. Saber como é que eu passo, que eu já falei no plantão passado umas 4 vezes, hoje eu já falei, que se tu tem concentração e tu quer encontrar molaridade, tu divide pela massa molar. Outra fórmula importante, ardir diluição, C0V0, CFVF.
A M1 de inicial é igual a diluição. M1 final. Isso, exatamente. E outras que eu falei no plantão anterior. N1 Eu inicial é igual a expliquei. N1 final. Sim, exatamente. No plantão anterior, eu ensinei o quê? Aquela questãozinha da água oxigenada, a fórmula da água oxigenada. Eu ensinei no plantão anterior. Então, tem que saber essas coisas. Mas vamos continuar. Então, se eu tivesse 1 litro de H2SO4, eu ia encontrar 0,5 mol de H2SO4. Mas eu tenho 1 litro? Não, eu tenho 14 ml, pô. Então, eu tenho 14 vezes 10 a menos 3 litros. Eu passei de ml para litro. Então, quanto de H2SO4 reagiu? Então, eu vou descobrir aqui quanto de H2SO4 reagiu. É só eu pegar 14 vezes 10 a menos 3 vezes 0. Então, é 7, né? Vezes 10 a menos 3. Mol. É tudo parecido. É tudo a mesma ideia, quase. Então, eu acho que é. Vamos ver aqui. Acho que é. Então, quanto de H2SO4 precisou reagir? 7 vezes 10 a menos 3. É, Gustavo. Tu sabia, Gustavo, quanto de NaOH tinha aqui? Não. Não. Só que agora ele sabe. Porque a reação é de 1 para quanto? Para 2. Se reagiu 7 vezes 10 a menos 3 mol de H2SO4, é porque tu tinha quanto de NaOH aqui, pessoal? Quanto? Ninguém sabe. 2 mols, né? Não. 1 tá para 2. 14,3 vezes 10 elevado a 3. Isso. Se 1 tá para 2, esse 1, Gustavo, e esse 2 é coeficiente estequiométrico, não é quantidade de mol que tem na solução, não. Isso aí é o coeficiente estequiométrico. Não, isso daí eu sei. O que tem na solução, né, 7 vezes 10 a menos 3 mol de H2SO4, se precisou reagir isso de H2SO4, é porque tu tinha quanto de NaOH? 14 vezes 10 a menos 3. Tu entendeu por que é 14 vezes 10 a menos 3? Entendi. Porque se 1, tu vai fazer assim, se 1 tá para 2, 7 vezes 10 a menos 3 tá para quanto? Aí tu descobre que é 14 vezes 10 a menos 3. Tu entendeu? Entendi. Só que esse 14 vezes 10 a menos 3 mols de NaOH, Gustavo, tá em quantos ml da solução? Em 25. Eu não só peguei 25? Só que ele quer saber quanto de NaOH tem em 25 ml de solução ou é em 100 ml de solução? E aí, pessoal, ele quer saber o quê? Em 25 ou em 100? Eu não sei isso. 100. Em 100, ele quer saber quanto de NaOH tu tem na solução inicial. Então faz cálculo estequiométrico com ml e com os mols. Isso. Tu vai fazer uma regra de 3. Se em 25... Oi. Sim, também. Eu sempre levo para o inicial. Porque se eu fizer essa porcentagem, o pessoal geralmente não vai entender, não. Mas vamos lá. Se em 25 ml de solução, tu tem 14 vezes 10 a menos 3 mols de NaOH, é porque em 100 ml, que era no início, tu tinha quanto? Aí tu cancela aqui, né? Tu vai encontrar aqui. Então, é porque no início, tu vai ter 28, 56, né? 56 vezes 10 a menos 4 mols, vezes 10 a menos 3 mols de NaOH. Então, eu acabei de descobrir quanto de NaOH eu tinha aqui, nessa 100 ml de solução. Quanto de NaOH? 56 vezes 10 a menos 3 mols. Mas, pessoal, essa questão quer saber a quantidade de mol de NaOH? Não, ele quer saber o teor de NaOH na soda cáustica. Maria, eu não tenho 3,5 gramas de soda cáustica? Ele quer saber, nesses 3,5 gramas de soda cáustica, quanto tu tem de NaOH? Então, pessoal, eu tenho que passar o NaOH de mol para quê? Eu tenho que passar de mol para quê o NaOH? Alguém sabe? Não acredito. Para grama.
Para grama. Como é que eu passo de mol para grama? Divide pela massa molar. Opa, multiplica pela massa molar. Então, muito cuidado. Outra coisa que eu quero que vocês se lembrem, que é do primeiro ano. Como é que eu passo de mol para massa e como é que eu passo de massa para mol, né, pessoal? Como é que eu passo de mol para massa? Nunca se esqueça disso. É sempre multiplica pela massa molar. E como é que tu passa de massa para mol? Tu divide pela massa molar. Então tá aqui a dica, né? Aí ele vai trazer, pessoal, tu não precisa saber decorado, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não vai precisar saber isso decorado, não. Massa molar do NaOH, eu tenho que saber decorar, tá louco? Ele vai trazer na questão. Aí a Eduardo, massa molar é 40. Oi. Eduardo, é porque na primeira que a gente fez, tu falou que de concentração para molaridade tem que dividir pela massa molar. E de molaridade para concentração é multiplicar pela massa molar? Isso, exatamente. Exatamente. Entendeu? Entendi. Show de bola. Então, vamos lá. Então, quando tu pega 56 e multiplica por 40. E divide, né, por tantã. Então, tu vai encontrar aqui 2,24 gramas de NaOH. Então, a pergunta é, tu tinha 3,5 gramas de soda cáustica, mas nessas 3,5 gramas de soda cáustica, quanto era de NaOH? 2,24. Aí tu vai fazer a porcentagem. A porcentagem dá 64%. Então a resposta é letra D de dado, 64%. Típica questão de prova. Isso aqui é questão de prova. Tem que ir para a prova sabendo fazer esse tipo de questão, pessoal. Isso aqui é obrigação, obrigação. Oi. Eduardo, desculpa, mas é porque eu fui fazer essa questão sozinha. Eu cheguei até o 0,014 mol do NaOH. Cheguei nessa parte tranquilo. Aí, o que eu fiz? Eu peguei a massa molar, que é 1 mol, tem 40 gramas, e multipliquei pelo tanto de mol. Aí, cheguei em 0,56 gramas. Aí, eu só coloquei na porcentagem. Por que isso está errado? Mas esse 0,56 gramas é em quantos ml de solução? Como assim? Ó, tu não descobriu a quantidade de NaOH? Nesse recipiente, vem aqui, esse recipiente tem quantos ml? 25, meu amigo. Só que ele quer saber a quantidade de NaOH em quantos ml. Ah, entendi. Beleza. Entendeu? Entendeu? Aí tu fez tudo certo, nota 10 para você. Só faltou esse detalhe. Pois é, dá uma olhada aí. Revisa aí esse bicho aí para ver. Beleza. Oi. Como é que você passou para porcentagem mesmo? Porque a questão pediu. Aí, ó. Ele quer Não, saber. onde está o cálculo? 3,5 gramas, né? 100% da soda cáustica. Mas desses 3,5 gramas, quanto é de NaOH? 2,24 gramas. Então, isso aqui é quantos por cento? Aí tu encontra os 64%. Entendeu? Entendeu, Lara? Entendi. Obrigada. Beleza. Vamos para a próxima. Próxima questão. É essa aqui. Bora, peguei uma questãozinha aqui de coeficiente de solubilidade. Vocês querem que eu revise coeficiente de solubilidade? Que eu já tenho uma aula disso? Ou vocês querem que eu veja logo propriedades coligativas? Propriedades coligativas, por favor. Pois vamos logo para coligativas. Bora lá. 5 minutos aí para beber água. 2 minutos para beber água. Não vão sair da reunião, não. Não saem da reunião, não. 2 minutos para beber água. Ir ao banheiro, dar um pulo. Gustavo, sem pulo aí para tirar a preguiça. Ei, Eduardo, no teu outro plantão já tem volumetria ou tu vai explicar nesse?
Tem, eu falei um pouco de volumetria já. E Eduardo, você pode mandar as fotos das questões que você fez aqui no grupo da sala? Bora. Vamos lá. Bora voltar. Pessoal, até agora tá tudo show? Bota um show aí. Um show. Beleza, tudo show, né? Ótimo. Beleza. Vocês quiseram acordar cedo hoje, pessoal. O único dia que eu tenho para descansar de manhã, rapaz. Bora lá. Pessoal, nós vamos começar agora fazer uma breve revisão, mas antes eu quero perguntar com vocês. Os dois professores de Físico-Química são os grandes mestres Pitombeira e Tadeu. Eu quero saber até onde é que vai propriedades coligativas. Foi dito? Ou vai cair tudo? Vai cair até dimerização e trimerização, fator de Van 't Hoff, fator de correção? O que é isso? É isso que eu quero saber. O Ei, professor tio. Pitombeira, ele disse até onde vai? Na minha sala, ele disse que não caía fator de Van 't Hoff. Ele só comentou até aquele cálculo que acha a diferença relativa das pressões. O abaixamento absoluto e abaixamento relativo. Só foi... O Tadeu disse que ia cair até o final de tonometria. Tipo, só o Pitombeira só deu até a segunda lei de Raoult, alguma coisa. Entendi. A última coisa que o Pitombeira fez, ele fez a questão 3 da página 97 do livro lá. Me manda aí.
Me manda no Zap Zap, tu aí que acabou de falar. Pra eu ver, baseado nisso, dá pra eu saber o meio de campo. Vou te mandar aqui onde ele parou, Beleza, André. Pois vamos lá, bora. Vamos embora, menino, vamos embora, vamos lá. Então vamos tentar revisar o assunto do mês todo agora em 40 minutos. Então, primeira coisa que todo mundo tem que saber na prova, o que é pressão máxima de vapor. Então, pressão máxima de vapor, ir para a prova sem saber o que é pressão máxima de vapor e dizer, eu quero errar uma questão. Então, o que é pressão máxima de vapor? Simples. Pressão máxima de vapor, ela indica a tendência de um líquido passar para o estado gasoso. Vamos tentar usar a lógica, porque às vezes a gente peca e não usar a lógica. Então, vamos usar a lógica. João, tu tá aí? Cadê o João? Tá aí, será? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tem dois líquidos, o líquido 1 e o líquido 2. Tu tem o líquido 1 e o líquido 2. Vamos dizer que tem um desses líquidos. Tu tem o líquido 1 e um líquido 2. Vamos dizer que o líquido 1, João, ele ama passar para o estado gasoso. Então, tu vai ter muito gás ou pouco gás do líquido 1? E se tu tem muito gás, tu vai ter uma pressão gasosa alta ou baixa? Então, repetindo, quem foi que mais passou para o estado gasoso? Foi o 1 ou foi o 2? Que eu te falei. É o 1 ou o 2 que eu falei? 1, então 1 é o líquido que mais passa para o estado gasoso. Então, é o que vai ter mais gás. E se eu tenho muito gás, a pressão vai ser alta ou baixa mesmo, João? Então, tu entendeu que a pressão máxima de vapor, ela indica a tendência de um líquido passar para o estado gasoso? Pronto. Então, é só tu botar na cabeça que quanto maior a pressão máxima de vapor, quer dizer que esse líquido, ele é mais ou menos volátil? Mais volátil. Rapaz. Menino. Ei, Gustavo, tu entendeu esse meio de campo aí, cara? Entendi. Então, maior a volatilidade do líquido. Maior a volatilidade do líquido. Ei, Eduardo, quanto a isso aí de volatilidade... Enfim, não tô sabendo falar, mas quando tu for explicar direitinho os casos lá na tonometria, eu queria que tu explicasse porque tem aquele, tipo, com dois líquidos, duas substâncias voláteis. E aí eu perguntei pro Tadeu como é que eu ia identificar se era volátil ou não, porque ele falou que não ia falar na questão. Aí ele falou que era se desse uma informação lá, mas eu não entendi. Aí eu queria que tu falasse, por favor. Nós vamos fazer uma questão disso, vamos. Vamos tentar correr aqui, mas nós vamos falar sobre isso. Perfeito. Então, a pressão máxima de vapor, ela indica a tendência de um líquido passar para o estado gasoso. Quanto maior a pressão máxima de vapor de um líquido, pessoal, maior é a volatilidade desse líquido. Aí eu vou fazer algumas perguntas. Gustavo, quando tu tá muito quente, tu fica de boa para dormir ou tu fica agitado? Quando tá quente pra caramba? Suando. O cara fica agitado. suando, o cara fica agitado. Então, o que tu acha aí, João? Se eu aumento a temperatura de um líquido, tu acha que o líquido vai ficar mais agitado ou menos agitado? Mais agitado, perfeito. Quanto mais quente eu boto o calor num líquido, o líquido vai ficar puto, o líquido vai ficar agitado, ele vai ficar agoniado. O grau de agitação das moléculas. Aumenta a energia das partículas. Então, tu acha que isso ajuda ou dificulta passar para o estado gasoso? Bora, Ajuda. Por isso que, à medida que tu aumenta a temperatura, o que acontece com a pressão máxima de vapor? Aumenta. Porque aumenta a volatilidade do líquido. Eduardo, eu cheguei no segundo ano sem saber o que é volatilidade. Anote
Volatilidade, pessoal, uma coisa que é volátil é uma coisa que passa para o estado gasoso facilmente. Isso é uma coisa volátil. Então, quanto maior a temperatura, pessoal, maior é a volatilidade. Botem isso na cabeça de vocês. Quanto maior a temperatura, maior a volatilidade. Maior vai ser a pressão máxima de quê? De vapor. Baseado nisso, na definição de pressão máxima de vapor, vamos logo ver o que é a tonometria. Tio, quanto maior a temperatura, maior a volatilidade, né? Isso, porque maior vai ser a pressão máxima de quê? Eduardo, De vapor. em relação à volatilidade, eu pensava que era tipo assim, quanto maior a temperatura, mais perto ele estava da temperatura de ebulição. Eu não sabia que tipo assim, a volatilidade era uma unidade que aumentava de acordo com a temperatura. Sim, pois é bom anotar. Porque quanto maior a temperatura, maior vai ser o quê? A pressão máxima de vapor. Sim. E quanto maior a pressão máxima de vapor, maior vai ser o quê, macho? A tendência de ir para o estado gasoso, que é a Isso maior vai volatilidade. ser a volatilidade. Tu entendeu a lógica aí? Entendi. Entendeu, né? Pronto. Então, são coisas que tem que estar juntas. São coisas que tem que... Ah, Eduardo, mas tu disse que a pressão máxima de vapor indica isso. Mas o que é mesmo pressão máxima de vapor? O que é mesmo a pressão máxima de vapor? É a pressão dos gases, é a pressão dos vapores, que está em equilíbrio com o líquido em uma dada temperatura. Beleza? Meu amigo velho, você quer aprender agora ou não? Bora lá, eu vou pegar um exemplo. Eu vou falar até devagar para todo mundo entender esse exemplo. O que é? Eu vou explicar agora aqui, quando eu for explicar, vou dar esse exemplo. A pressão máxima de vapor é quando entra em equilíbrio dinâmico. Isso, equilíbrio dinâmico. Eu vou ensinar agora. Beleza. Gustavo, no teu corpo tem água, né, Gustavo? A água que está no teu corpo está no estado o quê? É gasoso, né? Líquido. Líquido. Pessoal, o que aconteceu? Esqueceram o Gustavo dentro do carro. O pessoal foi para um shopping e o Gustavo demorou a sair do carro, ele ficou preso dentro do carro. E o ar-condicionado desligado. O que vai acontecer, pessoal? O Gustavo ele vai começar o quê? A transpirar. A água do Gustavo, do corpo dele, vai começar a passar para o estado o quê? Bora, pessoal, vai passar para o estado o quê? Líquido. Vapor, né? Não. Vixe, Maria, a água vai para o estado líquido. Ou gasoso. Primeiro eu não suo, não. Primeiro eu não faço suar, não. Pra mim que depois que eu suo que ia entrar em vapor, mas eu já sei o que é. Vai entrar em vapor, aí vai ter tanta água entrando em vapor que ela vai começar a condensar. E o equilíbrio dinâmico vai ser o seguinte, vai ser que a mesma quantidade de água que entra em vapor vai condensar. Isso é equilíbrio dinâmico. Rapaz, esse cara tá uma potência. Mas vamos lá, é isso daí mesmo. Mas vamos lá. Então, o Gustavo ficou preso dentro do carro. O Gustavo ficou preso dentro do carro. E a água do corpo dele, que está no estado líquido, ele vai começar a evaporar a água, né? O carro vai ficar cheio de vapor. Hanna, vai chegar uma hora, Hanna, que vai ter tanto vapor dentro daquele carro que o vapor vai saturar. Alguém sabe o que significa dizer que vai saturar? Saturar é quando aguenta ou não aguenta mais tanto vapor? Não aguenta mais. Condensa agora, condensa. É vapor demais. Aí o vapor vai começar o quê? A condensar. Ele vai começar a passar para o estado o quê? Líquido. Vai voltar para o estado líquido. Quando chegar nisso bem daqui, no equilíbrio. Que porra é equilíbrio? Equilíbrio, pessoal, é a quantidade que vaporiza, a velocidade com que a água vaporiza é a mesma velocidade com que a água condensa. Quando chegar nesse equilíbrio, a gente diz que atingiu a pressão máxima de quê, menino? De vapor. O que é pressão máxima de vapor? É a pressão nesse ponto bem aí. É a pressão dos vapores quando atingiu o equilíbrio entre a vaporização e a condensação. Nesse ponto bem aí
A pressão dos vapores que tiver bem aí vai ser a pressão máxima de vapor. Oi? Entra nessa lógica aí. Mas não precisa ir tão além. É só saber o que é pressão máxima de vapor. É a pressão dos vapores quando o líquido estiver em equilíbrio com o vapor, em uma dada temperatura. É o que mesmo, tio? Hã? É o que mesmo, pressão máxima de vapor? O que é a pressão máxima de vapor? É a pressão exercida pelos vapores, que se encontram em equilíbrio dinâmico com o líquido em uma dada temperatura. Gustavo, o que significa equilíbrio dinâmico? Gustavo, quando atingir o equilíbrio, vai continuar vaporizando? Vai. Vai continuar condensando? Vai. Só que a velocidade com que a água vaporiza e com que a água condensa vai ser o quê, pessoal? A mesma. Isso é equilíbrio dinâmico. Essa é a definição. Aí eu vou perguntar, Gustavo, tu gosta dessa definição? Porque eu não gosto. Se o senhor não gosta, também não gosto, não. Eu gosto é dessa aqui, porque essa é a definição didática. Pressão máxima de vapor serve para quê? Para te indicar a tendência desse líquido passar para o estado gasoso. Só isso, pô. Só isso. Ei, professor, esse negócio aí do equilíbrio, eu posso dizer aquilo que eu disse lá, da quantidade que entre vapor Não, e que a condensa? quantidade que tem de vapor nem sempre vai ser igual à quantidade que tem de líquido. Não pode dizer isso. Quando eu digo de equilíbrio não está relacionado com a quantidade, mas com a velocidade que vaporiza e a mesma velocidade que condensa. Quando me explicaram, eu entendi errado, então. É velocidade mesmo. Vamos agora para a tonometria. O que é tonometria? Bora lá. O que é tonometria? Deixa eu só voltar bem aqui, que parece que está travando esse bicho aqui. Pronto, acho que agora vai aqui. Bora lá. Oh, meu Deus. Bora lá. Deixa eu só apagar aqui. Então, vamos entender, a partir disso, o que é tonometria. Eu lhe mandei tudo que o Pitombeiro falou na aula. Até onde ele falou. Você é o cara, Gustavo. Você é o cara. O que é tonometria? Então, vamos lá. O que é tonometria? Tonometria estuda o quê? Estuda... Oh, meu Deus, está travando. Vou tentar mudar de caneta bem aqui. Estuda... Bora. Tonometria. O que é tonometria? Pronto. Tonometria. O que é tonometria, pessoal? Tonometria, pessoal, estuda nada mais, nada menos do que o quê? Estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor. Ei, pessoal, se a pressão máxima de vapor diminui, é porque vai ficar mais volátil ou menos volátil? Menos volátil. Menos volátil, foi o que eu anotei. Então, a tonometria estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor de um líquido pela adição de um soluto não volátil. Não volátil. Então, isso é a tonometria. Estuda o quê? Estuda esse abaixamento. Eduardo, não entendi porra nenhuma. Pois vamos aqui rapidinho. Então, imagina que tu tem um recipiente com água. E eu vou dizer que a pressão de vapor da água, Gustavo, eu vou dizer que a pressão de vapor da água é P0. E eu vou pegar essa água, Gustavo, e vou adicionar, sabe o que? Glicose. Então, agora eu vou ter uma solução aquosa de glicose. Por que solução aquosa? Porque além da água eu vou ter soluto, né, pô?
E a pressão de vapor agora, Gustavo, eu vou chamar de P. A pergunta é, cadê a Adriana? A Adriana tá aí, será? Ih, a Adriana tá não. A Hanna tá aí ainda? Tô. Hanna, esses pontinhos que eu fiz é como se fosse a glicose. A pergunta é, Hanna, o soluto, ele facilita ou dificulta a saída da água do solvente para o estado gasoso? Dificulta. É como se a água quisesse passar para o estado gasoso, ela se chocasse com o soluto. Então, Hanna, o soluto aumenta ou diminui a volatilidade? Diminui. Então, a pressão de vapor vai ser maior ou menor? Menor. Pronto, então P é menor do que P0. Então, a pressão de vapor teve um aumento ou um abaixamento? Abaixamento. Pronto. Aí você tem que saber o gráfico. O gráfico de tempo. O que tu não entendeu, macho? A P0 é quando só tem água. E P é quando, além de água, tem soluto. Tu percebe que quando tu bota bem aqui uma chama, bem aqui, uma chama, a água vai querer ou não vai querer evaporar? Só que ela vai se chocar com quem? Aqui tem soluto nesse primeiro exemplo. Pronto. Então, qual dos dois exemplos vai ser mais fácil da água vazar para o estado gasoso? Pronto. E pressão de vapor é proporcional ou não à volatilidade? Então, tu tem um gráfico de pressão máxima de vapor pela temperatura. Aí tu tem esse e esse. Vamos usar, aqui não é química não, aqui é matemática. Pela lógica, eu achava que o PO ia ser menor, tá entendendo? Mas tu entendeu? Por Não, que... isso eu já sabia, isso daí. De dificuldade. Já sabia. O que é pressão máxima de vapor? Pressão máxima é o que eu anotei ainda agorinha. Quanto maior for a pressão máxima de vapor... Maior volatilidade. Qual dos dois recipientes é mais volátil, Gustavo? O primeiro, ele tem menos dificuldade para entrar em vapor. Então, se ele tem maior volatilidade, ele vai ter maior ou menor pressão, macho? Ah, entendi. Entendeu ou não? Entendi. Então, pela lógica, o P0 tem que ser maior do que o P. Pessoal, eu fiz aí um gráfico. Qual dos dois gráficos, pessoal, usando a lógica que o Gustavo falou da lógica, qual dos dois gráficos está mais para cima? É o A ou o B? Qual gráfico que está mais para cima? É o A. A pergunta é, Hanna, desses dois gráficos, Hanna, qual desses dois gráficos é o que vai ter maior pressão de vapor? É o que está mais para cima ou o que está mais para baixo? Está mais para cima. Sim, então esse gráfico bem aqui é o gráfico da solução de glicose. Que sempre cai em prova. E esse gráfico aqui é o gráfico da água pura, num recipiente que só tem água. Então esse gráfico aqui é como se fosse o gráfico disso, e esse gráfico aqui é como se fosse o gráfico disso. Tá certo ou tá errado? Bora. E aí, o que eu fiz aí, tá certo ou tá errado? Rapaz, para mim tá errado. Por quê? Tá errado. Por quê? Porque da água pura para a solução de glicose, a pressão máxima de vapor diminui. Pronto, ótimo. Então vocês estão entendendo. Fiz de propósito para ver se vocês estão entendendo ou não. Então esse é o gráfico da água pura, pessoal. Porque a água pura tem maior pressão de vapor. E esse é o gráfico da solução de glicose. Beleza. Aí a pergunta é, eu vou considerar uma mesma temperatura. Então, nessa mesma temperatura, a pressão de vapor do gráfico da água pura, a gente chamou de P, né? De P0, não foi? E a nova pressão eu chamei de P, né? E aí, Gustavo, olhando o gráfico, a pressão, ela aumenta ou diminui? Diminui. Diminui. Então, tu vai ter um ΔP. Né? Um ΔP. Esse ΔP, pessoal, é chamado de quê, pessoal? Esse ΔP. Que é tu pegar a pressão inicial, ver quanto diminuiu. Como é que eu chamo esse ΔP? Eu chamo de quê? De abaixamento
isso aqui é chamado de abaixamento absoluto. Abaixamento absoluto. O que é o abaixamento absoluto? Era a pressão que tu tinha no início menos a do final. Tu vai ver quanta pressão diminuiu. Isso é abaixamento absoluto. Gustavo, imagina que no início, Gustavo, a pressão era 100. E agora a pressão é 50. A pressão abaixou quanto aí, Gustavo? 50. Pronto. E ela baixou quantos por cento? 50%. Isso, porque era 100 foi para 50. Então ela diminuiu 50 em relação ao início, que era quanto? 100. Por isso que é 50%. Que porra é essa que tu acabou de fazer? É o abaixamento relativo. Se tu pegar o ΔP e tu dividir pelo P0, tu vai ver quanto abaixou em relação ao início. Por isso que o nome é relativo, pô. Isso é chamado de abaixamento relativo. Pronto. O que é que tu tem que saber de fórmula? Repete esse relativo, por favor, professor. Abaixou quanto? Foi tu que falou. Saiu de 100 foi para 50, hipoteticamente falando. É em Abaixou porcentagem quanto? isso daí, é? É. Abaixou quanto? Ah, tá. 50%. Entendeu? Abaixou 50. Entendi. É em porcentagem, é. Não é nem em porcentagem. Seria em porcentagem se eu multiplicasse por 100. É só em relação. Uma relação em relação ao início. Entendeu? Ah, beleza. ΔP... Hã? Porque se fosse final menos inicial, o valor ia dar positivo ou ia dar negativo? Negativo. Beleza. A pergunta é, Eduardo, antes a pressão era P0 e agora a pressão é P. Como é que eu calculo essa nova pressão P? Aí entra a lei de Raoult. Como é que é essa lei de Raoult? Então anota aí. Lei de Raoult. Usa ela? Quase nunca uso ela. Eu uso mesmo é outra que eu vou já ensinar para vocês. Mas eu vou explicar aqui. A nova pressão é a pressão inicial vezes o quê? O X dissoluto. A nova pressão é a pressão inicial vezes o X, né? Dissolvente, desculpa. Essa é a lei de Raoult. Eduardo, não entendi. Pois anote. Anote aí, eu vou botar um exemplo. Imagina hipoteticamente falando o seguinte. Gustavo, tu tinha um recipiente só com água. E a pressão era 700. E tu pegou esse recipiente e botou glicose. E nesse recipiente, Gustavo, tu tem 2 mols de glicose. E, Gustavo, se a questão te traz a massa da glicose, tu sabe encontrar o número de mol de glicose? É só dividir por quem? Pelo volume da Pelo solução. volume? Como é que eu descubro o número de mol a partir da massa? Meu Deus. É pela massa molar, entendeu? É. Eu tenho 2 mols de glicose, vamos dizer que eu tenho 3 mols de água. Ele vai querer saber a nova pressão. Como é que eu faço? É só, usa a fórmula. A nova pressão é a pressão da água pura. Esse P0 é a pressão da água pura. Olha o que eu estou botando. O que é P0 na minha anotação? P0 é a pressão da água pura, num recipiente só com água. Então, a nova pressão é a pressão da água pura vezes X. O que é X? Vou ensinar agora. Esse X, pessoal, é chamado de quê? De fração molar. O que é fração molar? Hanna, tu tem quantos mols nesse recipiente aqui? De tudo. Juntando tudo, tu tem quantos mols? 5. Só que a fração molar é dissolvente. Desses 5 mols aí, Hanna, quantos é dissolvente? Solvente, 3. Então. 3. Pronto, aí você faz isso e encontra a nova pressão. Só isso. Você entendeu? E, professor? Oi.
Ainda agora você me 420. perguntou foi de fração 420, molar, tio. foi? O quê? 420, tio. Dá 420. O que tu falou aí, macho? Ainda agora você me perguntou foi de fração molar, foi? Não, eu perguntei como é que eu calculo o número de mol. É massa Foi? dividido pela massa molar. Não. Beleza. É porque É porque eu geralmente... tinha me perguntado, era que eu botava o número de mol do soluto da substância, né, sobre da solução, entendeu? Achava que Sim. era isso. Não, eu sei, tu já foi lá pro final. Tu já tava à frente do tempo. Eu entendi. Mas vamos lá. Isso é a lei de Raul. Todo mundo entendeu, né? Só que geralmente não usa muito essa lei de Raul, não. O que usa mesmo a nível de prova não é a lei de Raul. É essa lei aqui. ΔP dividido por P0. O Tadeu, ele usa outra nomenclatura. Ele chama o P0 de P2. Porra, cara, tá de brinks. É a mesma coisa, pessoal. É que ele chama a pressão do solvente puro de P2. Só que eu chamei de P0, mas é a mesma coisa, não muda nada. Aí a fórmula é ΔP sobre P0 é constante tonoscópica vezes a molaridade. Como é que eu calculo constante tonoscópica? Tu vai pegar a massa molar do solvente e dividir por 1000. E como é que tu calcula molaridade? Molaridade é Massa dado... 1 vezes 1000, se eu não me engano. Essa é a fórmula mais desenvolvida. Eu gosto da fórmula normal. Sobre emissão 1 vezes e massa 2. Pronto, essa daí. Mas a fórmula que eu gosto de ensinar é a fórmula normal. O que é molaridade? É o número de mol do soluto pela massa do solvente em quê? Alguém sabe em quê? Em grama. Em quilograma. Então, são essas a fórmula da molaridade. Essa é a fórmula da molaridade. Eduardo, como é que isso cai em prova? Deixa eu pegar bem aqui uma questão. Bora lá. Ei, posso subir um pouco, por favor? Depois. Um segundinho, eu já volto. Deixa eu ver se eu acho aqui a questão que eu queria fazer com você. Não achei aqui não, mas eu vou escrever. Olha. Será que ainda tem gente nesse plantão? Não, ainda tem gente aí. Beleza, vamos lá. Como é que isso cai em prova? Vocês só pensam em prova, né? Pois vamos ver logo como é que isso cai na prova. Vamos pegar uma questãozinha aqui de prova. Então, quando isso cai em prova... Oi. Não, usa sim. Só que geralmente com essa fórmula aqui de baixo já dá para chegar na resposta. Mas dá para usar sim, se quiser, dá. Entendeu aí, né? Como é que isso cai em prova? Então, vamos pegar um exemplo aqui que já caiu em prova. Bora, um exemplozinho aqui. Bora. Exemplo. Então, tu abre A prova vai ser só até aí, é? O que disseram foi isso aí. É só até aí. O Pitombeira só deu até aí? Bora dizer que no recipiente tu tem 500 gramas de água. E nesses 500 gramas de água, tu adicionou 100 gramas de glicose. E a questão te traz a massa molar da glicose. Ó, a massa molar da glicose é 180 gramas por mol. E a questão ainda vai te dar um dado. Dado a pressão da água pura é 700 milímetros de mercúrio. A questão vai te perguntar aqui. Letra A. Letra A. Qual é a nova pressão? Não, vamos começar assim. Na letra A, ele vai perguntar
qual é o abaixamento relativo? Ou seja, quando tu adiciona esse soluto, qual é o abaixamento relativo? Letra B. Qual é o abaixamento absoluto? Letra C. Qual a nova pressão? Então aí, como é? Porra, só lembrar da fórmula. Qual é a fórmula do abaixamento aí? Ó, olha, ó, a fórmula aí do abaixamento relativo. Abaixamento relativo não é delta P sobre P0? Tá aí, pô. Então é só usar a fórmula delta P, né? Sobre P0, né? Pressão da água pura, né? P0 é o quê? Constante tonoscópica. Pessoal, como é que eu calculo a constante tonoscópica? Hein? Esqueci. Pega a massa molar, divide por 1000. Massa molar de quem? O solvente. O solvente, né? A água. A massa molar da água, ele vai trazer na questão. Mas vocês sabem, pessoal. Massa molar é 18. Dividido por 1000. Não era 180? Não, 180 é a massa molar do soluto, da glicose. O da água é 18. Essa fórmula é massa molar do solvente, ó. Cuidado. Constante tonoscópica é massa molar do solvente, não é do soluto, não. Entendeu? Entendeu aí? Acho que entendeu. Então, massa molar do solvente dividido por 1000, vezes constante tonoscópico, vezes a molaridade. Qual é a fórmula da molaridade? É o número do mol do soluto. Quem é o soluto, pessoal? É a água ou é a glicose aí? Quem é o soluto? É a glicose. Como é que eu calculo o número de mol? Eu pego a massa da glicose, que é quanto? Que é 100, e divido pela massa molar da glicose. É assim que eu calculo o número de mol. É massa dividido pela massa molar. Só que molaridade, o que é molaridade? Molaridade é número de mol do soluto dividido por quem, pessoal? Pela massa do solvente em quilograma. Tu tem 500 gramas de água, é 0,5 quilograma. Quando você realiza essa conta, você vai encontrar que ΔP sobre P2 vale quanto? Aproximadamente 0,02. Gustavo, você entendeu, Gustavo? O senhor deixou em quilograma, foi? É a fórmula, macho. É a fórmula da molaridade. Isso daí vai dar a mesma coisa do outro negócio lá, que eu boto M1, M2, não sei o quê. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Só que eu penso, se tem uma fórmula, para que decorar duas, né? Então, essa é melhor mesmo, viu? Eu só decoro uma, para que decorar duas? Oi, alguém ia perguntando. Isso daí é o quê? É 0,02 o quê? É a fórmula do ΔP sobre P2. Tu tá dividindo pressão por pressão. Tem unidade ou não tem unidade? Tem não, né? Não tem, porque tu tá dividindo pressão por pressão. Cancela. Então, o abaixamento relativo não tem unidade. É só 0,02, não tem unidade. Alguém tem alguma dúvida? Pronto. Abaixamento relativo, pessoal, é isso. Eu já sei, por exemplo, que o ΔP... O que é ΔP, pessoal? Que eu já falei, embora, vocês estão dormindo. Me fala. Reaja. É o PO menos o P. Qual o nome disso? ΔP, o que é isso? ΔP é abaixamento absoluto. Pronto, a letra B que é isso. Quanto é que vale o abaixamento absoluto? Eu sei que o ΔP sobre o P0 vale quanto, Gustavo? 0,2. 0,02. Eu sei o valor do P0, pessoal. A questão traz o valor do P0. Traz? Deixa eu ver. Acho que traz. sim. 700. Traz. Ele disse que é 700. Então é só de substituir aqui por 700. Então quanto é que vale o ΔP? 14. Aí a pergunta é, pessoal, no início a pressão da água pura é quanto? Quanto é que é a pressão da água pura, né? 700? E o abaixamento foi de quanto? De 14. Ele que é o P, então. Então, quanto é que é a nova pressão? Aí. É 686.
Porra, errar isso aqui na prova é a mesma coisa de me deixar triste. Questão de tonometria não pode errar, pessoal, porque são muito fáceis. Porque é só aplicar a fórmula, é só aplicar. Isso aqui não tem nem... E é uma coisa lógica. É só usar lógica. Porra, se é mais volátil, tem maior pressão de vapor. Que se não sei o quê, não sei o quê. Blá, 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 blá. Então vocês têm que saber isso. Tem que saber isso. Sobe aí, professor, por favor. Aí eu vou ensinar o próximo detalhe. Ó, tá aí. Não, pera, tio, desculpa. Eu acho que eu não peguei alguma parte. Na letra A, a gente não descobriu o abaixamento relativo, que é o P0? Sim. Qual foi a fórmula que você É o botou? P0? Não, abaixamento relativo é ΔP sobre P0. Então, como é que você substitui na letra B? Quanto é que vale ΔP sobre P0? Eu descobri que vale quanto? Quanto é que vale? A letra A, eu descobri o abaixamento absoluto. É relativo. 0,02. Então, Diz na questão. então, ΔP dividido por P0 vale quanto? Quanto é que vale ΔP sobre P0? 0,02. E tu sabe que o P0 vale quanto, ó? Ah, obrigada. Eu encontrei Ei, o Eduardo, mas ΔP sobre P0 não é o relativo? Sim, eu usei isso que eu descobri na letra A para descobrir algo que a letra B quer, que é o ΔP. Mas o absoluto não é P2 menos P? Sim, o abaixamento absoluto não é o ΔP? Aqui, ó. Acho que eu É. botei. Aqui, ó. Acho que eu botei. Abaixamento absoluto é o ΔP. A questão quer saber o valor do ΔP. Ah, entendi. Entendeu? E a letra C tu fez como? A letra C, Eu ele não não quer vi. saber nem o ΔP sobre P0 e nem o ΔB. Ele quer saber qual a nova pressão. Se tu tem só água, a pressão da água, né, 700, e o abaixamento absoluto não foi de 14, Então, diminui. quer dizer que a pressão da água pura é 700, só que o ΔP é 14. Então quer diminui dizer... 700 de 14. Isso, exatamente. Entendeu? Entendi. Aí não precisa saber aqueles casos tipo, com 2 componentes voláteis, não, né? Aí é o que nós vamos falar agora. É o que nós vamos fazer agora. Então vamos lá. Anotem isso daí, que agora nós vamos para o próximo detalhe. Anotem aí, anotem aí. Pessoal, o Pitombeira ensinou quando tem dois mistura de dois componentes voláteis ou não? Ensinou? Vocês nem sabem. Eu tô achando que não. Ele só deu até solução bastante diluída. Deixa eu ver Eu bem. lhe mandei aí, professor. Eu lhe mandei. Espera aí. Tem tudo aí, né, Gustavo, na tua anotação? Tem tudo de propriedade correlativa. Deixa eu ver aqui. Só foi até aí mesmo. Só não tem as questões aí. Mas eu vou ensinar mesmo assim. Bora lá, eu vou ensinar mesmo assim. Oi, alguém ia falando. Tio, ele anotou na minha sala, ele botou como nota, que era a solução com soluto volátil. Aí ele falou que soluto e solvente precisam apresentar estruturas semelhantes. Aí ele fez na questão do tolueno e do benzeno. Era essa que eu ia fazer, então cai. Não, é só bem daí mesmo, que eu já até fiz ela. Era essa bem daí que eu ia fazer, pô, então cai. É a última coisa mesmo. Você vai fazer, tio? Hã? Você pode fazer? Eu vou fazer agora. Eu tô só procurando bem aqui a questão. Pronto, acho que tá bem aqui. Espera aí. Só que nela, a gente só vai descobrir o do solução lá, né? Exatamente. Você é o cara. Bora lá. Deixa eu ver essa questão. É o tempo que vocês respiram bem? Deixa eu só procurar onde é que tá essa questão. Tanta coisa que o cara fica doido. Ah, me lembro onde é que tá. Tá aqui. Olha, a questão é o seguinte, ó. A questão, pessoal, é sabendo aqui. Fiquem ligados aqui. É o seguinte. Pronto, a questão é só... Imaginemos que você tenha... Ah, não. É a 4, né? Ó, Do não, livro. não, Ou é essa a daqui... 3?
É parecido. Vamos lá, vamos fazer esse exemplo bem aqui. Esse for 4 faz tudo, a 3 é só a metade. Bora lá. Um exemplo. Então, preste atenção. Imagina que você tenha dois líquidos. Você tem aqui um líquido A. Preste atenção. Isso aqui é questão que geralmente o professor bota na prova, viu? Se cair essa daqui, igual, vocês estão muito de bem na vida, né? Então, tu tem um líquido A e vocês têm um líquido B. Gustavo, você tem um líquido A e eu não sei a pressão de vapor do líquido A. Eu vou chamar de PA. E você tem um líquido B e eu não sei a pressão de vapor do líquido B. Vou chamar de PB. Então, eu tenho dois líquidos. E esses líquidos são líquidos voláteis. Por que eles são líquidos voláteis? Porque eles passam para o estado gasoso, né, pessoal? Então, o toque tem pressão de vapor. Deu para entender isso até aqui? Aí, você fez o quê? Você fez dois experimentos. Você fez o experimento 1. E você fez o experimento 2. Ó, essa questão aqui é típica de prova. Sempre cai na prova essa questão. No experimento 1, Gustavo, sabe o que tu fez, cara? Tu misturou o líquido A com o líquido B. Só que tu botou o quê? Tu botou 1 mol de A e 3 mols de B. E a pressão, sabe de quanto é que foi a pressão? A pressão ficou 550 milímetros de mercúrio. E no experimento 2, tu pegou o líquido A e misturou com o líquido B. Sabe mais o que foi que tu fez? Tu botou 4 mol de B e continuou 1 mol de A. E sabe quanto é que ficou a pressão, pessoal? 560 milímetros de mercúrio. O que a questão vai te perguntar? Ela vai querer saber quanto é que vale a pressão de A e quanto é que vale a pressão de B puro. Como assim? Vou até repetir. Tu tem dois líquidos e um copo. Um líquido A, e esse líquido A tem uma pressão A, porque ele está puro, só tem ele dentro desse recipiente dele. Tu tem outro líquido B dentro de um recipiente, e a pressão dele puro é PB. Aí tu misturou esses dois líquidos, sendo que no experimento 1 tu botou 1 mol de A e 3 mol de B, e a pressão é 550. E no experimento 2, tu botou 1 mol de A e 4 mol de B, e a pressão ficou 560. O que a questão quer saber? Qual é a pressão do A puro e a pressão do B puro? É isso que a questão quer saber. E aí, como é que faz essa questão? Sabe ou não sabe? Vai ou não vai? Como é que é? É a pressão de cada um separado, né? Exatamente. Então, eu vou logo ensinar como é que tu faz esse tipo de questão. Como é que tu faz esse tipo de questão? Então, preste atenção. Vou pegar aqui uma caneta diferente. Pegar uma vermelha. Bora lá. Qual é a pressão do experimento 1? É uma média ponderada. Era isso que eu ia falar mesmo. A pressão no experimento 1 é 550. O que é 550? Tu percebe, Gustavo, que 550 vai ser a pressão do líquido A nesse recipiente, mais a pressão do líquido B? Mas como é que tu faz? Porra, eu sei que a pressão de A eu não sei quanto é que vale. E a pressão de B eu não sei quanto é que vale. Mas tu sabe que nesse recipiente, Hanna, tu tem quantos mols no total nesse recipiente? 4. 4 mols. E desses 4 mols, quanto é de A? Só 1. Então, vai ser 1/4 vezes a pressão de A puro. E nesse recipiente, tu tem quantos mols de B? 3. Num universo de 4. Vezes a pressão de B puro. Então, é assim que você faz esse tipo de questão. Como assim? Repetindo para quem não entendeu. Aí esse 560 é a pressão total, né? A pressão de vapor. Isso. A fórmula é a pressão total. Quando tu mistura dois líquidos, a pressão total, que nesse caso foi 550,
é nada mais, nada menos do que a pressão de cada líquido puro vezes a fração molar dele. Então, a pressão que é 550 é nada mais, nada menos do que a pressão de ar